A primeira pergunta é da Associação Empresarial de Imbituba e o CDL. No seu governo, como será realizado as festas do camarão e da baleia franca? O senhor tem 1 minuto e meio. Olha, essa pergunta ela é importante para que cada candidato possa se posicionar. Eu quero dizer que há, dentro do meu sentimento e até compartilhando com o que já vem acontecendo no governo do Estado, uma vontade de manter as festas, né, que são promovidas no município de Imbituba. Agora é importante a gente buscar a participação maior da iniciativa privada. Não dá para um município com tantas dificuldades, com tantas ações e áreas deficitárias, estar investindo tanto em festas e deixando a desejar em outras áreas. Mas eu não tenho dúvida de que elas vão continuar sendo realizadas com a magnitude que sempre tiveram no município, porque ninguém mais do que eu posso contar com o governo do Estado e com as ações da Secretaria Estadual de Turismo para que esses eventos continuem realizando. Eu acredito que a parceria realizada com a ASIM, realizada com outras entidades, ela é importante, e eu vou continuar mantendo a parceria em todos os eventos que se realizarem no município, tanto nessas festas citadas, como em outras ações que a gente pretende executar. Muito obrigada. Passamos agora para o segundo. A pergunta é da ASIM e do CDL. No seu governo, como será realizado as festas camarão e da baleia franca? Bem, eu não tenho dúvida nenhuma, né, e quero garantir a todos que nos ouvem que nós vamos manter a festa do camarão, vamos manter a festa da baleia franca. Inclusive, há poucas semanas, uma oportunidade que tive de conversar com o presidente da ASIM, a gente até conversou sobre o assunto. E eu acho fundamental a iniciativa que foi tomada ultimamente de parceria, né, com a iniciativa privada, e assim demonstrou uma qualidade enorme no gerir a festa. E eu acho que a gente tem que aumentar essa parceria e aumentar a participação da ASIM e de rediscutir várias questões com relação à festa do camarão e a festa da baleia franca. Uma das coisas que eu tenho pregado, que eu tenho discutido com as pessoas, inclusive que trabalham com turismo, é que a gente tem que procurar estender o nosso calendário de turismo. A gente não pode fazer turismo em janeiro e fevereiro apenas, né? As pousadas, quem trabalha com turismo não sobrevive 12 meses do ano trabalhando só 2. Então a gente tem que tomar iniciativas nessa área para que a gente possa estender o turismo na nossa cidade e no nosso município. O turismo de verão em Imbituba está consolidado, a gente tem que estender o turismo fora desses meses e talvez a ideia da gente discutir com a sociedade, com as empresas que administram, vão estar tocando a festa conosco, um novo calendário, novas datas para que ela possa agregar mais ao turismo de Imbituba. Muito obrigada. A pergunta é da ASIM e do CDL. No seu governo, como será realizada as festas do camarão e da baleia franca? O senhor tem 1 minuto e meio. Durante grande parte da minha vida eu fui jogador de futebol. Eu acredito que time que ganha não se mexe. Da mesma forma que entendo que o modelo administrativo implantado pelo 45 nos últimos 8 anos transformou Imbituba. Quanto à parceria existente entre a ASIM e a Prefeitura Municipal de Imbituba para a realização da Festa do Camarão, foi um sucesso na última edição nessa parceria. Então temos que procurar mantê-lo. Quanto ao apoio, eu fico muito tranquilo, porque hoje Imbituba é uma cidade que já se desenvolve economicamente muito bem. A iniciativa privada tem todas as condições de dar o apoio à associação comercial para que a gente possa realmente fazer uma festa ainda melhor. E no que se trata do governo do Estado, a Secretaria de Turismo do Estado hoje é ocupada pelo governo do PSDB e eu não tenho dúvidas que dará todo o apoio necessário para que tenhamos uma grande festa nos próximos anos. Muito obrigada. Passamos então para a próxima pergunta. A pergunta é do senhor João Batista Coelho Júnior. A pergunta dele veio através de e-mail. Qual a sua experiência na administração municipal que o credencia para que o eleitor o contrate pelos próximos 4 anos para ser prefeito do município de Imbituba? O senhor tem 1 minuto e meio. Obrigado. Eu
vou me apresentar novamente, então, para que as pessoas possam entender dessa experiência. Eu, com grande satisfação, em 2004, eu fui eleito o vereador mais jovem de Imbituba. Fiquei os 4 anos na Câmara de Vereadores de Imbituba, representando o Legislativo Municipal. Em 2008, eu tive a oportunidade de ser reeleito com a maior votação da história de Imbituba, com 1.684 votos. Tive a oportunidade de ser eleito pelos meus pares presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba, cargo que eu ocupei durante 2 anos. Realmente foram 2 anos de muito trabalho. A Câmara Legislativa de Imbituba tiveram várias ações que realmente fizeram com que ela participasse ativamente com o dia a dia da cidade. E de forma executiva, eu, em 2011, fui convidado pelo governador Raimundo Colombo e pelo vice Eduardo Moreira a ocupar o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. Oportunidade essa que eu tive de poder representar o governo do Estado nos 5 municípios da nossa região. E lá fiz realmente com uma equipe de trabalho uma grande gestão, e eu acho que isso me credencia bastante para poder administrar o município de Imbituba, porque quem já fez tanto em um ano realmente mostrou capacidade para fazer bastante também durante os 4 anos, se a população de Imbituba assim entender. Muito obrigada. Passamos então para o segundo candidato. O senhor quer que eu repita a pergunta, candidato? A pergunta vem de João Batista Coelho Júnior através de e-mail. Qual sua experiência na administração municipal que o credencia para que o eleitor o contrate pelos próximos 4 anos para ser prefeito do município de Imbituba? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Bem, ao João Batista, que fez a pergunta, e aos imbitubenses eleitores que nos ouvem, a quem está aqui, eu gostaria de dizer que eu estou concorrendo nessa eleição ao meu primeiro cargo eletivo e ao meu primeiro cargo na administração municipal. Da mesma forma que o presidente Lula se elegeu a primeira vez na sua vida para um cargo do Executivo para presidente da República, da mesma forma que a presidenta Dilma se elegeu pela primeira vez a um cargo eletivo para presidenta da República, o Lula fez e a Dilma está fazendo um excelente trabalho. Da mesma forma, eu, administrando pela primeira vez o município de Imbituba, farei sim um grande trabalho por alguns motivos. Primeiro, porque eu estou concorrendo à eleição num partido em que eu não estou preso a coligações, não estou preso a nenhum acerto político, e no qual eu vou poder escolher as pessoas certas, de acordo com a sua capacidade técnica, para estarem nos lugares certos, no local onde vai ajudar a administrar o município. Segundo, pela capacidade que eu tenho, pela capacidade que o Eduardo tem. Eu sou médico cardiologista, passei em 1992 em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, fiz a minha residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seu tempo encerrou, candidato. Muito obrigado. Qual sua experiência na administração municipal que o credencia para que o eleitor o contrate pelos próximos 4 anos para ser prefeito do município de Imbituba? O senhor tem 1 minuto e meio. Bom, como eu falei na minha apresentação, quero agradecer mais uma vez o prefeito Beto pela oportunidade que me deu e também agradecer pelo apoio integral que está dando para a minha candidatura nos próximos 4 anos. Fui presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba, o qual tive em 2005 e 2006, o qual tive a oportunidade de construir a sede de Poder Legislativo. Fui secretário de administração por 2 anos na Prefeitura de Imbituba, onde tive a oportunidade de reorganizar todo o Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Licitações. Fui secretário de Obras por um período de 2 anos, onde também tive a oportunidade de conhecer todos os problemas de infraestrutura no município de Imbituba, e inclusive também construir uma sede lá na antiga garagem que hoje se trata como Secretaria de Infraestrutura. Tive a oportunidade de ser chefe de gabinete para manter as relações institucionais com a Câmara de Vereadores. E também tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o qual a gente pôde desenvolver um trabalho por 9 meses, o qual eu adquiri uma experiência muito grande, num grande problema que nós temos em Imbituba, que é a questão do controle urbanístico.
Muito obrigada. Considerando o crescimento industrial e populacional do município nos próximos anos, qual o seu projeto para a habitação em nosso município, para as famílias de baixa renda? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Olha, esse é um tema bastante importante que eu acredito que vai fazer parte de todos os encontros que os candidatos terão, porque realmente em Imbituba tem um grande problema de habitação. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado da nossa região e por diversas oportunidades eu participei de eventos e de inaugurações de casas populares em Laguna, em Paulo Lopes, enfim, em vários municípios nós tivemos ações que resultaram na criação de casas populares, de condomínios populares e infelizmente em Imbituba a habitação deixa muito a desejar. Nós temos dificuldades de implementação dessas ações. Imbituba tem um déficit muito forte de habitação. Imbituba tem um problema gravíssimo de falta de documentação de terrenos. E isso tudo é um dificultador para o desenvolvimento sustentável da cidade, pois a cidade está crescendo de forma desordenada, desorganizada. Eu estou tendo, como já disse, a oportunidade de visitar os bairros da cidade, casa a casa, com o meu candidato a vice, Thiago Machado, e nós temos observado realmente o crescimento desorganizado da cidade. Isso se deve muito à falta de habitação, principalmente as populares, para que as pessoas que fazem de Imbituba o seu lar, a sua residência, e que aqui constituem família, de encontrar uma residência que possa dar condições de habitação da melhor qualidade possível. Eu vou criar uma estrutura única que trate especificamente desse assunto. Seu tempo se esgotou, muito obrigada. Rádio NBC-FM. Considerando o crescimento industrial e populacional do município nos próximos anos, qual o seu projeto para habitação em nosso município para as famílias de baixa renda? O senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite, Antônio Linhares. Obrigado pela pergunta. Essa é uma preocupação que deve ser de todos nós, né, de todos os imbitubenses. Realmente a questão habitacional em Imbituba é um problema sério que precisa ser cuidado com urgência, principalmente se tratando do crescimento esperado para a cidade nos próximos anos. E a gente tem que atuar forte nessa área. Está no nosso plano de governo, né, o trabalho e a criação dentro do CEINFRA de um departamento específico de regularização fundiária. Realmente a gente tem dificuldade de conseguir casas populares, dificuldade de financiamento para projetos de habitação popular por falta de documentação dos terrenos. Então nós vamos criar dentro da Prefeitura uma área específica para isso, contando com parcerias com a própria OAB, para que a gente possa acelerar a regularização dessas terras e poder fazer com que Imbituba seja incluído nos programas que já existem do próprio governo federal, como o programa de habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa disponibilizar moradia para as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, mas também que a gente possa desenvolver na cidade projetos habitacionais para as pessoas que vão vir de outras cidades, pelo crescimento esperado na cidade de Imbituba. Muito obrigado. Passamos então para o próximo candidato. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta? De senhor Antônio Linhares, da Rádio NBC-FM. Considerando o crescimento industrial e populacional do município nos próximos anos, qual o seu projeto para habitação em nosso município para as famílias de baixa renda? O senhor tem 1 minuto e meio. Em Imbituba, hoje ele tem em torno de 1.200 famílias vivendo em situação de risco, onde dessas 1.200 famílias, 960 tem um salário de 0 a 3 salários mínimos. Um único foco para resolver o problema habitacional de Imbituba é utilizar o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, para que nós possamos resolver esses 1.200 que hoje estão desatendidos e os próximos problemas habitacionais que teremos a partir do momento que Imbituba tiver um desenvolvimento econômico ainda maior do que tem hoje. Tenho muito claro, e já defini, e já conversei com algumas pessoas em algumas reuniões, nós vamos tirar do orçamento, hoje, de investimentos que temos no orçamento, da parte de infraestrutura, pelo menos R$500 milhão para subsidiar esse programa Minha Casa e Minha Vida. Se não bastasse isso, se fala muito em regularização fundiária. Hoje o Minha Casa Minha Vida nos dá essa oportunidade de fazer essa regularização dos loteamentos clandestinos que existem em Imbituba. E é através dele
que a Prefeitura Municipal vai regularizar todas as ocupações irregulares e transformar em regulares e dando a condição que as famílias possam usar esse programa que é muito importante para o nosso país. Muito obrigada. O transporte coletivo realmente é uma área bastante preocupante, que não atende a população da forma que a população espera, que não atende a população de forma a dar conforto às pessoas em Imbituba. Para a nossa satisfação, Imbituba é uma cidade que tem os seus principais acessos bem projetados e nós não temos problemas de mobilidade urbana. Mas se as pessoas dependessem única e exclusivamente do transporte coletivo, realmente nós, nesse quesito, nós deixamos muito a desejar e as pessoas sofrem muito com o transporte coletivo. Para se ter uma ideia, há bairros de Imbituba, áreas de Imbituba que não são recepcionadas pelo transporte coletivo, tem moradores de Imbituba que precisam pegar ônibus de outros municípios para poderem se locomover para o centro da cidade, para o seu local de trabalho. Além do que, os nossos ônibus são de baixa qualidade, ônibus que não atendem a população deficiente, são ônibus que não atendem a realidade atual de quem espera um transporte coletivo eficiente. Então, realmente, nós vamos rever o contrato. Eu já estive no Tribunal de Contas, já tenho toda a cópia, né, da concessão que foi feita, uma concessão mal feita, e que eu pretendo sim agir na ferida e fazer com que o transporte coletivo de Imbituba, discutindo com as entidades que fazem representação em Imbituba, para que a gente possa resolver esse grave problema da cidade. Seu tempo se esgotou, muito obrigada. Próximo candidato, vou repetir a pergunta. A pergunta é da Associação Empresarial de Imbituba. Qual a solução para o transporte público para os próximos 4 anos? O senhor tem 1 minuto e meio. Bem, a gente pretende atuar da forma como a gente vai atuar em todas as áreas, através da transparência e do controle social. Está no nosso plano de governo o transporte integrado em Imbituba. A gente vai, chegando à Prefeitura nos primeiros 6 meses, fazer um estudo profundo sobre o assunto, estudar a necessidade de novas linhas, de novos horários, do valor justo das tarifas de acordo com o custo por rodagem, para que a gente possa, em 6 meses, sim, fazer uma nova licitação, né, para as empresas que aqui atuam, para empresas de fora que aqui queiram atuar, e a gente poder ter um serviço público, né, um transporte público integrado e de qualidade. E com a atuação da sociedade, com a atuação das pessoas no controle social, através do Conselho Municipal de Transporte Público e Mobilidade Urbana. Porque se a mobilidade urbana não é um problema hoje, em breve será, principalmente se a gente não tomar o devido cuidado, não tomar as devidas providências. Além disso, Imbituba é uma cidade bastante plana, é uma cidade que favorece ao transporte não poluente, principalmente ao uso das bicicletas, né, ao transporte dos próprios pedestres, e a gente precisa em Imbituba também investir nisso. Investir em ciclovias seguras, a gente tem vias de acesso rápido, em que pode ser usada a bicicleta, mas a gente tem que dar a devida segurança às pessoas que querem usar esse meio de transporte. Muito obrigada. Passamos para o próximo candidato. O senhor quer que eu repita a pergunta? A pergunta é da Associação Empresarial de Imbituba. Qual a solução para o transporte público para os próximos 4 anos? O senhor tem 1 minuto e meio. Não adianta a gente falar que vai definir preço de tarifa, qualidade do serviço, ônibus bons, se a gente não implantar um sistema de transporte público no município de Imbituba. Eu, quando secretário de Obras, tive a oportunidade de iniciar esse trabalho com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela ia fazer toda a avaliação do transporte público em Imbituba. Infelizmente, o orçamento apresentado foi um orçamento muito alto e a Prefeitura não tinha condições financeiras para fazê-lo na época adequada. Mas, sem dúvidas, sem implantação de sistema de transporte público em Imbituba, com pessoas capacitadas para fazer toda a avaliação, definir tarifas, definir itinerários, definir rotas desses ônibus, não adianta a gente ficar falando sem ter essa condição e esse estudo feito para que a gente consiga resolver o transporte. Imbituba, ela tem 2 linhas, a linha circular, que é atendida, que os munícipes são atendidos pela Imbitura e pela Santo Anjo, e a linha interbairros. A circular está totalmente regularizada através de uma licitação que foi feita lá no final de 2003, se não me engano. Então ela está totalmente regularizada.
mas a outra não está regularizada. A partir desse estudo, sim, iremos definir os problemas de transporte público de Imbituba. Muito obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta e última deste bloco. A pergunta é de Marcos Luiz de Assis, através de e-mail. Nossa cidade é linda, porém, acho que em matéria de limpeza pública, deixa a desejar. Nossas praias não são fiscalizadas por garis diariamente no verão, nem periodicamente no inverno. Já os bairros como o São Tomás e Guaiúba aparentam não ter uma instrução quanto ao depósito do lixo para a coleta na frente das casas. No centro, foram instaladas lixeiras, mas a grande maioria não possui sacolas e encontram-se atoladas de dejetos por semanas. O que os candidatos pensam sobre o problema que é a limpeza pública na cidade? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Olha, esse serviço público realmente deixa muito a desejar. Nossa cidade, infelizmente, ainda não tem o programa de recolhimento seletivo do lixo. Em pleno ano 2012, isso é bastante grave, né? Quando a gente começa a desenvolver uma consciência social e de meio ambiente, a gente não ter esse recolhimento seletivo, bem como há realmente uma dificuldade bastante grande das pessoas. Uma pessoa que hoje que faz uma limpeza na sua casa, que limpa o seu terreno, que quer se desfazer do sofá ou de uma geladeira velha, ela não tem nem onde colocar esse lixo. A prefeitura não recolhe, há um custo bastante alto para se pagar alguém para fazer esse recolhimento, e até quem recolhe tem dificuldade de bem se desfazer desse bem. Então realmente há uma necessidade de a gente criar um sistema de serviço público de recolhimento de lixo, de limpeza da cidade. As nossas praças são desleixadas, as nossas praças estão abandonadas, os parquinhos de diversão estão desmontados. Realmente as áreas públicas precisam de cuidado maior de todos nós. Eu vou realizar, se tiver a oportunidade de ser prefeito, um trabalho bastante firme na limpeza da cidade, porque uma cidade que quer ser turística tem que realmente olhar com carinho a sua limpeza. Muito obrigada. Passamos para o próximo candidato. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta? A pergunta é de Marcos Luiz de Assis, através de e-mail. Nossa cidade é linda, porém acho que em matéria de limpeza pública deixa a desejar. Nossas praias não são fiscalizadas por garis diariamente no verão, nem periodicamente no inverno. Já os bairros como São Tomás e Guaiúba aparentam não ter uma instrução quanto ao depósito do lixo para a coleta na frente das casas. No centro, foram instaladas lixeiras, mas a grande maioria não possui sacolas e encontram-se atoladas de dejetos por semanas. O que o candidato pensa sobre o problema que é a limpeza pública na cidade? O senhor tem 1 minuto e meio. Eu concordo plenamente com o Marcos. Eu acho que a questão do lixo, a questão da limpeza pública em Imbituba é um problema sério a ser enfrentado. Com relação ao lixo, está no nosso plano de governo a implantação da coleta seletiva de lixo, da coleta dos resíduos de óleo de cozinha e a coleta de lixo eletrônico no nosso município, para que a gente possa dar o destino adequado a esse lixo, com o apoio a uma usina de reciclagem que funcione dentro de parâmetros legais do ponto de vista ambiental e do ponto de vista sanitário. Eu acho que a gente tem que apoiar essa iniciativa e a gente tem que trabalhar forte por isso. Com relação à limpeza pública, é fundamental numa cidade que se diz turística, a gente cuidar bem da nossa cidade, cuidar bem do nosso patrimônio, que são as nossas praias, que são as nossas ruas, né, que é a nossa cidade como um todo. Então a prefeitura tem que agir, tem que ter uma ação incisiva nisso, e eu acredito que essa ação se divida de 3 formas. Primeiro, educação. A gente tem que ter um trabalho educativo na nossa sociedade. Segundo, fiscalização. Eu acho que a gente tem que fiscalizar e punir, sim, quem está dando destino de uma maneira inadequada ao seu lixo. E o terceiro, a ação pública propriamente dita, que é a questão da limpeza, seja a limpeza das praias, das ruas... Seu tempo encerrou, candidato. Muito obrigada. Passamos ao próximo candidato. O senhor quer que eu repita a pergunta?
A pergunta é de Sr. Marcos Luiz de Assis, através de e-mail. Nossa cidade é linda, porém acho que em matéria de limpeza pública deixa a desejar. Nossas praias não são fiscalizadas por garis diariamente no verão, nem periodicamente no inverno. Já os bairros como São Tomás e Guaiúba aparentam não ter uma instrução quanto ao depósito do lixo para coleta na frente das casas. No centro, foram instaladas lixeiras, mas a grande maioria não possui sacolas e encontram-se atoladas de dejetos por semanas. O que o candidato pensa sobre o problema que é a limpeza pública na cidade? O senhor tem 1 minuto e meio. Primeiro, o que me deixa surpreso é a mudança de opinião de um candidato, no entanto, que tinha durante 5 anos e meio, tudo era muito bom em Imbituba. A coleta de lixo era boa, a saúde era boa, o transporte coletivo era bom, e agora está ficando tudo ruim, como colocou o meu amigo vereador Cristiano. Eu quero dizer que Imbituba ela cresceu muito nesses últimos 8 anos. Mas não quer dizer que todos os problemas foram resolvidos. Por isso estamos aqui nos apresentando, para manter tudo aquilo que foi feito de bom e poder construir ainda mais, resolver aqueles problemas que nós não conseguimos resolver nesses últimos 8 anos. Até porque Imbituba recebeu um passivo muito grande. Mas falando em coleta de lixo, vale a gente lembrar que quando assumimos, a coleta de lixo era feita por funcionários da prefeitura em cima de um caminhão caçamba, sem nenhuma proteção para os seus coletores. A partir disso, privatizamos esse serviço, onde a prefeitura gasta pelo menos R$1,5 milhão com a coleta de lixo em Imbituba. E onde a população não paga 50% disso, é subsidiado pela prefeitura. E quer dizer que nos próximos anos também implantaremos a coleta seletiva de lixo em Imbituba. Muito obrigada. O candidato citado, o senhor Cristiano Lopes de Oliveira, tem direito à réplica de 1 minuto. Como eu falei no início, eu espero que o debate seja aproveitado por todos nós para apresentar propostas. E eu não posso concordar com o candidato pela citação que fez, em razão de que eu não me sinto nem um pouco à vontade para dizer que em Imbituba, os 2 temas que critiquei, que foi a habitação e limpeza da cidade, que estão funcionando na cidade. As pessoas em casa discordariam de mim se eu dissesse que uma cidade que passou 8 anos sem fazer uma casa popular, sem fazer um condomínio de casas populares, enquanto todas as suas vizinhas fizeram, enquanto todos falamos da minha casa, minha vida, de programas específicos do governo, e que eu venho aqui elogiar uma coisa que realmente não acontece na cidade. Da mesma forma que não posso citar a cidade como uma cidade modelo. Seu tempo acabou, muito obrigada, candidato. Eu agradeço a todos até o momento e vamos ter um intervalo de 10 minutos.